Estamos saindo de Pumamarca, no norte da Argentina. Hoje a missão é subir até mais de 4.500 metros de altitude para conhecer uma das paisagens mais impressionantes da Cordilheira dos Andes, o Cerro de 14 Colores. Mas foi exatamente aqui, no meio desse deserto surreal, que aconteceu uma coisa que todo motociclista conhece. Ao parar para tirar uma foto com um cacto gigante, o descanso da moto afundou na areia e a moto foi para o chão. Mas antes de chegar nesse momento, deixa eu te mostrar como foi essa aventura pelas estradas incríveis do norte da Argentina. Cerro de Sete Colores. Olha o Cerro de Sete Colores ali. Olha tudo dele. E aqui, ó. O pessoal lá em cima. É, ali é o mirante. Hoje o dia começa aqui em Pumamarca, uma pequena cidade do norte da Argentina, cercada por montanhas coloridas que parece uma verdadeira pintura da cidade. Dentro da cidade está o Cerro de Sete Colores. Ontem chegamos aqui no final da tarde, depois de um dia intenso de estrada. Tem aqui, por isso não pode passar. Encontramos uma pousada simples, mas muito acolhedora e com estacionamento para moto, internet e um quarto confortável para descansar. E hoje o plano é explorar essa região, que é considerada uma das paisagens mais impressionantes da Argentina. Pilotar aqui é uma experiência única. Recomendamos a todos os pilotos e garupas venham conhecer Pumamarca. Essa cidade é maravilhosa. Cara, não sei se é ônibus, o que é isso aí? Olha aí. Verde aí. Eu filmando. Home isso, cara. Bom dia. Cara, é monstruoso, mano. Olha aí. Cada curva revela uma paisagem diferente. Montanhas coloridas, desertos, formações rochosas gigantes. Tudo isso no meio da Cordilheira dos Andes. E você se sente muito pequeno ao admirar o tamanho imenso das cordilheiras. Legal você passar aí. Esse céu azul muito nos lembra também o céu de Brasília, com esse sol iluminando todo o nosso caminho. E já é a pista já. A lhama ali. O pessoal tirando foto com a lhama. E quando a gente olha para tudo isso, é impossível não lembrar de um versículo muito conhecido da Bíblia, que está lá em Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Cara, a gente tá passando do lado mesmo, do lado aqui. Qualquer pedrinha aqui vem pra pista. Do lado também, olha lá, cara. Olha a cadeia de montanhas. Talvez Minas Gerais tenha alguma coisa parecida. Vamos conhecer uma outra garganta do diabo. Vamos tentar chegar lá, né? Parece que tem que pegar 11 quilômetros de off-road. Mas depois a gente também vai ter que pegar off-road para ir conhecer o Cerro de 14 Colores. E tem o Trópico de Capricórnio. Vamos lá na placa para tirar foto. Nós saímos então de Pumamarca, onde nós dormimos. Chegamos ontem, só que acabou a bateria de tudo. Da Insta, do GoPro. GoPro encheu o cartão. Cara, a gente não tem o que selecionar o que é mais bonito, o que é melhor. Porque tudo, cada curva que a gente faz aí, como essa aqui. Cada curva que a gente faz é um quadro, é uma pintura do Criador. Então nós chegamos ontem em Pumamá por volta das 5 horas, não foi isso, Faxinha? Sim, 5h30. 5h30, e aí perguntamos à autoridade lá na entrada onde é que tinha pousada e recomendou uma pousada, só que no caminho a gente viu que tinha uma que atendia tudo que a gente precisava: estacionamento, internet, um hostel com um banheiro privado para o quarto de casal. Então atendeu a gente, ficamos por lá mesmo. E já tinha um monte de motociclistas. Tinha uns 5, 6 motociclistas lá, já hospedado. E chegando mais, a gente falou, é aqui mesmo. Nos foi cobrado pelo quarto 46.200 pesos argentinos. Eu não A sei diária, o né? valor, a diária. Eu não sei o valor. Quarto para solteiro, né? O quarto com 4, 5 pessoas. Isso aí eu não sei. O rapaz não soube. Não, na verdade eu não perguntei. E hoje estão vindo aí 4 motociclistas que a gente conheceu lá em Cafaiate. Estão vindo. Olha aqui, mãe, essa formação aqui, ó. E eles devem ficar aí onde nós estamos. Aí eu pergunto para eles. Saímos à noite para almoçar. Na verdade foi isso. À noite que nós fomos almoçar. E o restaurante só iriam abrir às 8. Muita fome, cansado. A gente não queria esperar. Acabamos comendo tortilhas. Uma tortilha de queijo, Salame. salame de lhama. A carne de lhama é um pouquinho forte. Não lembra nada para mim. Hoje a gente deve comer um chouriço, um bife de chouriço. Quem é o chouriço? Vamos descobrir mais tarde. E aí chegamos. Ontem foi o dia de perder algumas coisas na estrada. Perdi o controle da Insta360, que ficava aqui no guidão. Perdi, caiu e eu não vi. Perdemos também uma garrafa d'água. Estava do lado de Renata. A Renata ficou tão impressionada com a paisagem, né, baixinha? É verdade. Que nem vi a água indo embora. E água no deserto é ouro, meu irmão. É ouro. Então perdemos aí 1,5 litro de água. O que mais? Deu pau aqui o CarPlay, mas por enquanto está funcionando. Lá em Recife eu vou ver o que eu vou fazer.
Mas o meu rolê todinho, praticamente, na parte internacional, com o CarPlay quebrado. Achei essa plantação aqui. Então, foi isso aí. E, cara, a Ruta 68, meu irmão, entre Cafaiate e Salta, é coisa linda, linda. Aí um pouco os vídeos aí vai ver. Nós pegamos a estrada que foi o maior desafio para mim e para Renata até agora. Já fizemos Rio do Rastro, Rastro da Serpente, já fizemos várias estradas no Brasil. Essa ruta foi a mais perigosa até o momento. As curvas eu tinha que fazer a 20 km por hora para a direita, e à direita ficava o penhasco. Tinha carro às vezes na contramão, cara. Carro grande como van, trazendo um pouco de segurança. E a moto tá pesada, garupada com bagagem. Aí chegamos até a cidade de Rui Rui, São em São Salvador de Rui Rui, paramos para tomar um café. Lá no posto conhecemos outras pessoas. Aí pergunto de onde a gente vem. Sempre pergunto se somos palmeirenses. Torce pro Palmeiras? Não, meu irmão. O argentino gosta do Palmeiras. Eu não sei. Deve ter jogador do Palmeiras. Argentino, né? Não pode. O cara 11 quilômetros, Maimara 3. Nosso primeiro objetivo do dia era chegar até a famosa Garganta do Diabo, perto da cidade de Tilcara. Ela é uma cachoeira muito bonita e nos foi falado durante o café da manhã por um casal de argentinos. E nós ficamos curiosos em ir para este lugar. Teria de Tilcara. Não vimos esse percurso em nenhum canal do YouTube. Por isso seria tudo surpresa para a gente durante esse trajeto. Mas mesmo assim, a gente concordou em ir conhecer esse lugar diferente. Mas para chegar até lá, era necessário enfrentar cerca de 11 quilômetros de estrada de terra. E quando começamos a analisar a pista, percebemos que as condições não estavam muito favoráveis. Pedras soltas, areia, terreno irregular, e quando você está viajando milhares de quilômetros longe de casa, em uma moto carregada e com garupa, a prudência precisa falar mais alto. Então decidimos fazer algo que nem sempre é fácil para quem está de aventura: voltar. Porque na estrada, assim como na vida, nem sempre insistir é a melhor decisão. Às vezes, a sabedoria está em recuar. E isso me lembrou muito um versículo da Bíblia, que está em Provérbios 27:12. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem as consequências. Agora fala sério. Seja sincero, você realmente teria coragem de enfrentar essa estrada a 4.500 metros de altitude, com pedras soltas e tendo esse desfiladeiro ao seu lado? Aproveite para curtir e se inscrever nesse canal. Aguardo teu comentário. Como é o teu planejamento quando você está na estrada e tem que tomar a decisão de parar? Quando a gente pega estrada, a gente quer parar sempre antes de anoitecer. Sozinho, até às vezes arrisco.
mas quando a Renata é mais alta, né? Isso. A gente tem que se precaver, né? Porque é uma estrada que a gente não conhece, lugares que a gente não conhece. Há um planejamento, né, para saber qual é a próxima cidade, mas a gente não gosta de arriscar. A gente prefere no início da noite ou ao entardecer, a gente já encontrar um local para dormir, mais seguro. De Pumamarca. E a gente observou que Pumamarca fica perto de Tilcara, fica perto do próximo posto de gasolina. E em Pumamarca mesmo não tem. O próximo posto fica aqui em Tilcara. Então, abastecer na volta desse rolê que agora. Já tá aparecendo lá no fundo lá. 14 colores, já dá pra ver lá, ó. Verdade, é pontinha lá, é. A gente vai subir, se eu não me engano, até uns 4.200 ou 4.300, viu? Trouxe bala de coca? Acho que não. Não, acho que tá aí. A gente não tirei da boca. Tô indo bem devagar. Depois de mudar os planos, seguimos para outro destino incrível dessa região, o Cerro de 14 Colores. E meus amigos, que lugar impressionante! À medida que subimos pela estrada, a paisagem começa a mudar completamente. Montanhas gigantes surgem no horizonte, com cores que vão do vermelho ao amarelo, do verde ao marrom. E como se cada camada da montanha contasse uma história geológica de milhares de anos. E junto com a paisagem, a altitude também vai aumentando. Chegamos a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Depois, 4.200. E em determinado ponto, ultrapassamos 4.500 metros de altitude. E nessa altura, o corpo começa a sentir. O ar fica mais rarefeito, respirar exige um pouco mais de esforço e é preciso ir com calma. Mas ao mesmo tempo, a sensação é incrível. A paisagem parece de outro planeta. E olhando para tudo isso, fica difícil não lembrar que toda essa criação aponta para algo maior. A Bíblia nos diz em Romanos 1:20, pois os atributos invisíveis de Deus têm sido claramente vistos por meio das suas criações. Só assim o pobre sobe na vida. Estamos a 4.350 metros de altitude. Comendo tortilha Tortilha e um café quente. tortilha de queijo e Tomate. tomate. Com capricho, com capricho. Não, tá. Deixa eu falar. Em determinado ponto da subida, encontramos um cacto gigante e pensamos, na volta vamos tirar foto aqui. Um daqueles que parece guardiões do deserto. Resolvemos parar e tirar algumas fotos. Mas na hora de estacionar a moto aconteceu uma coisa clássica para quem anda de moto. Eu coloquei o descanso da moto na areia, só que a areia estava fofa demais. Quando percebi, a moto começou a inclinar. Tentei segurar, mas já era. A moto foi para o chão, eu e Renata também. Nada grave, graças a Deus. Só um susto e depois algumas boas risadas.
mas tivemos a ajuda de 2 pessoas que passavam naquele instante de carro. Pararam e nos ajudaram. Agradeci muito e pedi para que Deus abençoasse a vida deles. Seguimos estrada. No retorno para Pumamarca, lhamas enormes de um restaurante que fica à beira da estrada. Depois de aproveitar bastante essa paisagem impressionante, decidimos voltar para a cidade. A cidade é pequena, mas cheia de charme. Restaurantes simples, ruas tranquilas e montanhas coloridas cercando tudo ao redor. Paramos para almoçar, descansar um pouco e aproveitar o restante do dia, conhecendo o melhor da cidade. Viajar de moto por lugares como esse é uma experiência difícil de explicar. Cada parada traz uma história diferente. E ao mesmo tempo, é impossível olhar para tudo isso e não reconhecer a grandeza da criação. A Bíblia diz lá em Salmos 104, versículo 24: Quão numerosas são as suas obras, Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria. E depois de um dia como esse, a gente entende um pouco melhor o que esse versículo quer dizer. Seguimos viagem, porque a estrada continua. Nos vemos na próxima estrada, com uma moto na estrada, um café na mão e Cristo no coração.